Mas, então a gente vai iniciar a sessão dirigida 2, que exatamente vai tratar esse tema, né? As práticas pedagógicas para o desenvolvimento da inovação na engenharia, mas no escopo da abordagem por projetos. Então, o que a gente vai desenvolver agora, o principal objetivo da sessão dirigida é debater as práticas, né? Ou seja, quais são as práticas que as instituições, né, os grupos de pesquisa, os professores têm desenvolvido e os aspectos conceituais também relacionados à aprendizagem de competências criativas, tanto de competências criativas específicas, técnicas, como competências criativas que sejam relacionadas ao comportamento, atitudinais. E na geração, especificamente essas competências criativas para a solução de problemas, mas no contexto de aprendizagem por projetos. Tá? Então, esse é o foco essencial, né, principal da sessão dirigida. Então, essa discussão que já foi feita por e-mail, né, a gente tentou fazer uma discussão prévia, tentando alinhar os trabalhos, de alguma maneira, com esse objetivo, é o que a gente tenta fazer uma junção com os objetivos definidos inicialmente no edital, né? Agora também vai surgir um segundo momento, que seria exatamente a construção dos capítulos, né? Que seria a redação do texto, que vai se formar com um bloco apenas, que seria o capítulo do livro. Então são dois momentos separados, né? E esse momento agora da discussão dos trabalhos, nós vamos iniciar individualmente, né? Nós fizemos uma pequena organização de que cada trabalho seria feito em 9 minutos, uma apresentação de 9 minutos. Se o trabalho fosse apresentado em menos tempo, nós poderíamos aproveitar esses 9 minutos que ainda restariam para fazer uma pequena pergunta, né? E depois, no intervalo do café, a gente faria uma pequena discussão especificamente com relação às contribuições, né? Podemos fazer questionamentos, direcionamentos, melhoramentos, ou seja, qualquer coisa relacionada aos trabalhos que vocês já receberam para a discussão das contribuições. E depois já seria um terceiro momento, onde a gente faria deliberações, sugestões com relação à estrutura do texto. Então seria a última meia hora, seria o nosso prazo final, se extinguiria às 5h30. Então, essa vai ser a dinâmica proposta, né, e que a gente sugeriu para fazer esse desenvolvimento da sessão dirigida. Então, nós vamos começar... Todos bem-vindos e obrigado por prestigiar a nossa sessão. Boa tarde a todos. Vou apresentar o trabalho cujo título é Aplicação do Método PBL em um curso de engenharia na região amazônica associada à responsabilidade social e ambiental. Meu nome é Jorge de Souza Lima. Esse trabalho nada mais é do que uma atividade vivenciada na Universidade Federal do Pará, nos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Civil. Eu fui convidado para participar da disciplina como tutor e eu percebi que os alunos tinham dificuldade em utilizar as ferramentas apresentadas durante a disciplina. E aí, associado ao método PBL, a gente teve uma aceitação muito boa e bons resultados, que é o que a gente vai apresentar agora. A gente vai seguir uma agenda de apresentação, um tópico introdutório, apresentando um pouco da metodologia, os experimentos utilizados para o desenvolver das atividades na disciplina, os projetos, que são os resultados dos alunos solicitados no início da disciplina, os resultados e, por último, tópico de considerações finais, a conclusão. A aplicação da metodologia ela foi nos cursos de graduação de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, assim como eu mencionei, na Universidade Federal do Pará. Esses cursos eles são cursos regulares. Esse método eu já tinha utilizado em cursos integrais, e aí isso também diferenciou e teve um bom aproveitamento relacionado a outros trabalhos. E a escolha da metodologia ela busca potencializar a assimilação do conteúdo e possibilitar uma aprendizagem
ativa. Então, para o desenvolvimento da metodologia, a gente buscou utilizar materiais alternativos, onde os alunos, eu levei esses materiais alternativos para a sala, também foi solicitado aos alunos que eles levassem esse material alternativo por ser de fácil acesso, e com esses materiais alternativos eles iriam desenvolver experimentos na sala. Esses experimentos, posteriormente, eles iriam montar relatório, que seria aplicando os conceitos durante a disciplina. E aí, a partir disso, poderia gerar um aprofundamento de assuntos teóricos de forma prática. Com isso, os projetos teriam desenvolvimento de habilidade cognitiva, aplicação da prática de materiais do ciclo básico, onde esse projeto final, o aluno entregaria ao final da disciplina. Esse projeto eles teriam que utilizar isso, além de práticas de materiais do ciclo básico, eles teriam que utilizar a programação, física e química e eletrônica nos seus projetos, os projetos finais, que é solicitado ao final da disciplina, ao final do semestre. Os alunos, durante a metodologia, eles são protagonistas da própria aprendizagem. Também durante a disciplina, o intuito do tutor estar presente é para facilitar a comunicação, e é deixado que o aluno ele tenha um tempo para ele desenvolver, a partir de suas próprias habilidades, os seus projetos. Em nenhum momento o professor ou o tutor, a gente falava o que queria como projeto, e sim fazia o acompanhamento que eles poderiam fazer. E essa foi a metodologia utilizada. No início da disciplina, eu utilizei os experimentos, onde nos experimentos era feita a apresentação do conteúdo, a apresentação do assunto. Depois era realizada a execução dos experimentos para que eles pudessem ver quais as etapas do próprio experimento, para a partir disso eles coletarem dados, ser gerado discussões durante a aula, fazer a coleta de dados e, por fim, a produção do artigo. A produção do artigo ela se torna necessária para que o aluno ele aplique os conhecimentos da própria disciplina de metodologia, utilizando os experimentos apresentados em sala. Eu preferi utilizar os experimentos para o aluno não estar muito abstrato. Eu levei os experimentos foram desenvolvidos em sala, a gente apresentou o conteúdo, e a partir disso ele poderia realizar um artigo. Paralelamente a isso, o aluno teria que fornecer um projeto final. Esse projeto final, eles teriam que gerar uma discussão, elaboração do projeto. No final da disciplina, eles fazem a apresentação do seu projeto e também a produção de um artigo, que é o trabalho escrito desse projeto. Como resultado, a gente passou no questionamento, utilizando a escala Likert, onde a gente tentou também utilizar uma comunicação para a própria faixa etária dos alunos, onde a gente tentou avaliar se o aluno achou muito ruim, ele não curtiu muito, achou mais ou menos, curtiu e muito bom. E a gente apresentou fez algumas perguntas. No caso, a primeira pergunta se era válida a utilização do método PBL para a disciplina de metodologia científica nos cursos de engenharia. A gente percebeu uma boa aceitação. Também é válido ressaltar, principalmente na quinta e na sexta questão, onde é afirmado, no início da disciplina se houve uma boa aceitação do tutor, e é comparado ao final da disciplina essa mesma aceitação. A gente percebeu que no início os alunos eles têm uma certa resistência, porque o tutor também é um aluno, e depois esse quadro ele muda, onde os alunos curtem muito e acham muito bom a presença do tutor. Então, nos resultados, a gente teve uma boa adequação e aceitação dos discentes a respeito da metodologia utilizada. Houve um estímulo à criação de projetos desenvolvidos da ideia. E esses são alguns dos projetos que são resultados durante o desenvolver da disciplina. Aqui eu tenho protótipo para irrigação de plantas ornamentais, onde os próprios alunos desenvolveram esse protótipo.
onde eles utilizaram a placa Arduino para fazer a irrigação automática. O sistema era autônomo, então a todo momento o sistema estava fazendo leitura de umidade relativa do ar, luminosidade, umidade da terra, e fazia essa irrigação na planta, onde, além de fazer a irrigação da folha e do solo, eles também faziam o reaproveitamento da água que vinha aqui para baixo. Eles tinham um reaproveitamento e fazia novamente a irrigação. O outro projeto que eu também trouxe para mostrar foi um medidor que tenta fornecer ao cliente ou ao consumidor a indicação por cores do consumo da sua residência. Caso o consumo esteja baixo, relativamente baixo, ele fazia uma indicação verde. De acordo com o aumento do consumo, a gente ia tendo outras indicações, laranja e vermelho. Também utilizar Arduino. E o outro projeto foi o projeto para economizar, diminuir perdas em torneiras, onde para você tinha uma opção, se você dava um clique, 2 cliques, essa torneira ela tinha um tempo de abertura e fechamento diferente, onde buscava fazer com que não, por exemplo, quando a pessoa vai lavar as mãos em um determinado ambiente, e aí fica desperdiçando água. E esses foram os 3 projetos que eles apresentaram como resultado final da disciplina. A experiência da metodologia nas turmas trouxe bons resultados, tanto para o aluno quanto para o tutor, assim como foi apresentado nos resultados, e constatou-se a viabilidade da aplicação do método PBL para o caso na utilização da disciplina de metodologia científica. Essas são algumas das referências que a gente utilizou. Obrigado. Que é uma abordagem baseada em projetos como uma alternativa para a disciplina de Introdução à Engenharia Mecânica. Eu já ministro a disciplina de Introdução à Engenharia Mecânica há algum tempo, e no início a gente ministrava a partir dos livros tradicionais de Introdução à Engenharia, com conceitos fundamentais de engenharia, comunicação, projeto, criatividade, otimização, que são os conceitos mais tradicionais do livro do professor Basso e do professor Teixeira, né, que é o mais comum. E eu senti uma necessidade de inovação que hoje eu descobri de onde vem, que ela vem do método, né, CDIO, né, que é exatamente a necessidade de introduzir mais inovação e despertar o interesse, uma metodologia mais adequada, né, para trazer o aluno para dentro da engenharia no curso, e sem abandonar, lógico, os conteúdos que eu já mantinha, que eu continuo trazendo todos os conteúdos da ementa da disciplina, mas a gente passou a adotar uma metodologia de ensino a partir de técnicas de projeto. Então a gente propõe um projeto e vai seguindo uma metodologia técnica de projeto, particularmente do livro do Clive Dean e Patrick Little, né? E a gente vai procurar discutir a implementação dessa metodologia a partir do resultado de uma equipe, né, que eu coloquei aqui. Já foram vários períodos, cada período o projeto é diferente, dá um pouco de trabalho a gente, né, tratar. Então, dessa vez, né, o período passado, eu adotei um projeto que é comum em feiras de engenharia, que é transportar um ovo entre 2 mesas, né? Mas aí eu coloquei uma proposta que era transportar um objeto frágil entre 2 plataformas. Os grupos deveriam ser de 6 alunos, mas eventualmente tinham 7. Esse grupo particularmente que eu mostro tinha 7 alunos, né? E a ideia é chegar até o ponto de desenvolvimento de um projeto conceitual, uma vez que são alunos de introdução à engenharia mecânica e eles não têm ainda uma base teórica para desenvolver um projeto. Eles têm no nosso currículo a disciplina de desenho técnico já no primeiro período. Então, eles já têm a formação para gerar um projeto, um desenho, né? Então, como é que a gente fez? Inicialmente, a partir daquela proposição genérica que eu fiz, é transportar um objeto entre 2 plataformas, os grupos, diferentes grupos se reuniram e a gente fazia em sala, como um workshop, dividia a sala junto aos grupos, né? E eles elaboraram primeiro as listas de objetivos, os gráficos, né, os Pairwise Comparison Charts, né, PCC,
né, que são os gráficos de comparação por pares entre os diferentes objetivos do projeto, né, ou seja, as características do que o projeto é efetivamente, e elaboraram uma tabela de prioridades desses objetivos. O que é mais importante? Ser barato, ou ser eficiente, ou ser seguro, né? Ou seja, cada grupo elegeu suas prioridades devidamente. Paralelamente a isso, eles elaboraram também as métricas para a avaliação de cada um desses objetivos. Só que essas métricas só vão ser aplicadas quando você já tem as ideias de projeto conceitual e que você avalia os projetos a partir dessas métricas para saber qual deles é o melhor avaliado, né? A partir das listas de objetivos, a gente elaborou uma declaração de problema revisada, e aí não era mais transportar um objeto entre duas plataformas, mas era transportar de forma segura um objeto frágil, né, entre duas plataformas com distância desconhecida e com alturas variáveis entre uma e outra, né? Então tinha uma série de novas características, né, na declaração revisada de problema. A partir daí, a gente passou a levantar as funções, né, que o nosso projeto vai executar. E aí não é mais o que o projeto é, mas sim o que o projeto faz, né? E, basicamente, a gente usa técnicas de análise funcional. Aqui eu descrevo a técnica da caixa preta, mas a gente discute as diferentes metodologias, a caixa preta, a caixa transparente, a engenharia reversa, né, várias metodologias a gente tenta discutir no curso, né, e elabora uma árvore função-meio, já com os meios, né, as implementações das diferentes funções, né, atributos que a gente vai precisar, requisitos que a gente vai precisar para as diferentes funções, né, e finaliza na elaboração do projeto conceitual, né. Como exemplo, né, o nosso projeto, a equipe que eu estou mostrando aqui o trabalho, isso foi o trabalho dos alunos, elaborou a sugestão de né, na caixa preta o equipamento é esse, e ele teria que, as características aqui de entrada da caixa preta, essas características normalmente estão relacionadas a informações, energia ou materiais. Basicamente, seria a informação de distância entre as plataformas, a informação, a energia que eu precisaria para acionar o transporte, a colocação do objeto na primeira plataforma, ou seja, posicionamento do objeto, que não deixa de ser uma informação, mas que eu preciso de energia também, né? A conexão entre as plataformas e o controle espacial, que eu vou precisar por conta da distância da colocação. E o resultado seria o objeto na segunda plataforma. A árvore função meio, esse aqui é um exemplo também do mesmo grupo, em que, por exemplo, para a função de transportar o objeto, você tem que pegar o objeto e colocar ele na esteira, que eles acabaram optando por uma esteira, ou trilho, ou correia, ou braço, né? Eles optaram por pegar o objeto, que teriam 4 opções, e transportar ele com 5 opções aqui. Só nessa oportunidade a gente já tem 20 diferentes opções de projeto, sem contar os materiais e outras coisas que a gente poderia ter. Nós já temos aqui 20 diferentes possibilidades que eles vão ter que avaliar depois, né? Para avaliar, a gente usa gráficos de transformação, usando todas as implementações e meios, né? O chamado método 736, ou no caso seria 635, mas que cada um propõe 3 alternativas, cada membro do grupo, e os outros membros criticam aquelas alternativas, né? Criticam positivamente ou negativamente, né? A partir das melhores opções aqui, cada aluno escolheu a sua solução de escolha, elaborou um esboço que foi também criticado no desenho, no papel, pelos outros alunos. E, finalmente, a gente avalia essas opções através do cumprimento das métricas, né, considerando as prioridades de cada objetivo, né? O que melhor se adequa a todos os objetivos foi o projeto escolhido. No caso do grupo, ele tinha dois braços, né? Um para posicionar o objeto, um para tirar. Aqui eles fizeram
ressaltos na esteira que entram aqui nesses cortes, para que o ovo não rolasse de volta nem para frente, ele fica preso aqui entre um ponto e outro, e teria que fazer. Eles pensaram num posicionamento diferente para posicionar a esteira. A ideia, o ovo é a brincadeira, né? Mas a ideia não é um ovo, a ideia seria um objeto que eu precisasse transportar numa condição geral. Considerações finais, eu acho que a gente desenvolve competências para planejamento, organização, para a apresentação escrita que eles tiveram que apresentar, para a apresentação gráfica do projeto e para a elaboração de projeto, que infelizmente é uma disciplina que a gente passa o curso de engenharia mecânica inteiro, às vezes, sem ver. A gente aprende toda a análise, mas não vê síntese em quase disciplina nenhuma. Então, a ideia seria essa. E, finalmente, seria uma metodologia adequada para apresentar isso e introdução à engenharia mecânica. Essas são algumas das referências, base, seria exatamente isso. Muito obrigado.